de energia solar no Brasil, Fala André de coisa Figueiredo? boa. Give me 10. Falar de coisa boa. A luz que vem de cima, a luz do sol. Já vou falando, você quer introduzir o assunto? Energia Por favor, solar. querido. Toda vez que a gente fala desse assunto aqui, por que a notícia é boa? Porque cresce em progressão geométrica no Brasil e no mundo. Energia solar. Linha 10, por favor, vamos aos números. Oba! Mostrar a progressão, são os dados totalizados do que houve no ano passado. Brasil instalou 1,2 gigawatts em 2018. Temos 2,4 gigas de capacidade instalada. O que significa esse número de cima, caro assinante, amigos da bancada? Que já é a sétima maior fonte de energia do Brasil, ultrapassou nuclear. Nesse ritmo, haverá de ultrapassar carvão mineral ano que vem ou daqui a 1 ano e meio. Agora eu peço, vou brincar de Deus Dobrou, aqui. né, André? Porque está em 2,4, aumentou 1,2. Não, ninguém segura e aí temos uma outro. questão. Já são 80, eu tive cuidado de checar, porque isso não para de crescer semana a semana, 83 mil telhados solares hoje no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, eu falo daqui a pouco, porque o Rio tem uma história legal. Antes de a gente chegar para o Brasil ainda, presta atenção. Quais países investiram mais em energia solar fotovoltaica em 2018? O Brasil é o 11º, está fora do top 10 da Agência Internacional de Energia. Ele é o 11º. Repara na China. Campeã lá de investimentos. Quadruplicou. Que só a China dá um banho em todos os outros abaixo. 45 gigawatts apenas em 2018 é mais que 3 vezes a hidrelétrica de Itaipu em placas fotovoltaicas. Repare no terceiro lugar, Estados Unidos de Trump. Trump se elegeu prometendo bombar carvão mineral. É verdade. Estados Unidos de Trump tem quase uma Itaipu, 10,6 gigawatts. Itaipu é 14, mas está chegando A iniciativa é de quem? Até que ponto coube ao Estado, a iniciativa privada? Como está funcionando isso? Vou dar a resposta do assessor do Clinton. É economia, estúpido. É economia estúpido. Desculpa, senhor Trump, é economia. Exato. Porque é o seguinte, o que dá o retorno mais rápido ao capital investido? Então, se o solar dá retorno, não tem política pública a partir de Washington que determine outra dinâmica na economia. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também temos o case da Califórnia, que eu não teria tempo hoje de falar, mas do ano passado para cá, a Califórnia tornou, entre outras coisas, obrigatória a instalação de placa fotovoltaica em todas as novas edificações, muito crédito, muito estímulo, muito subsídio e metas ambiciosas acima daquilo que o Acordo de Paris determina. Quando a gente joga na outra tabelinha lateral, quais países lideram o mundo em potência acumulada? Aí o Brasil despenca para 25º. Está longe disso daí. Tá. Agora, reparem, meus amigos, não há outro país, nenhum desses, tem mais sol que o Brasil. Entendi. O nosso potencial está tudo deles. aqui. Entendi. E isso é incrível. Portanto, mais uma vez, a China, 176, 11, no mínimo, hidrelétricas de Itaipu. 11 hidrelétricas de Itaipu, num país que tem menos sol que o Brasil. E reparem novamente, em segundo lugar, Estados Unidos de Trump. Agora eu vou pedir a artezinha que a gente fez com os municípios brasileiros que estão arrebentando. Olha só. Você ia falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pela primeira vez, lidera o ranking, que era liderado antes por Uberlândia, em Minas Gerais. E aí tem muito a ver com o seguinte: qual é o custo da tarifa local de energia cobrada pela distribuidora? Então aqui a gente está vendo, tem um cruzamento de dados. Primeiro, qual é o nível de insolação da cidade? Segundo, qual é a disponibilidade de serviços? Porque você tem o kit solar, tem uma competição saudável entre as empresas que estão disputando o mercado ali. E terceiro, e esse é definidor de rumo, quanto mais a tarifa fica alta e salgada, mais atraente se torna a perspectiva de você ser o próprio provedor de energia seu. Então você faz uma conta e atualmente vai de 5 a 7 anos o payback. Quer dizer, você faz a instalação do telhado solar. Investimento a médio prazo. Quem tem um capital de giro aí sobrando para fazer isso, faz. E aí, notícia em primeira mão, que a gente apurou com algumas fontes sobre o que está em curso. A gente falou agora do Paulo Guedes. Isso não tem a ver com o Paulo Guedes, mas tem a ver com a equipe que está ali subalterna a ele. 2 relatórios divulgados recentemente, dias atrás, do Ministério da Economia, criticando a energia solar. E aí, o primeiro relatório
critica, na verdade, não a energia solar, mas os subsídios dados pelo governo brasileiro, abrindo o caminho para esse mercado. Mas se você falou que se é Pois é, em outros países, vocês que dominam assim a área da economia, Flávia, como o subsídio, de fato, pode ser um problema para a economia se é mal aplicado, mal gerenciado. O subsídio é para dar esse input para setores estratégicos que, num primeiro momento, sem o subsídio, não conseguem competir. E eles trazem vantagens econômicas, ambientais e sociais. É o caso do solar. Mas, olha, um dos relatórios, me permitam dizer, ele tem, entre os técnicos que assinam, o subsecretário de Energia do Ministério da Economia, que é o senhor Leandro Caixeta Moreira, filho de Nelson Rubner, ex-ministro de Minas e Energia, e que vinha, eu chequei essa informação, até abril desse ano, e eu não tenho informação que ele tenha se desvinculado, do Conselho da CEMIG. CEMIG é a maior distribuidora de energia do estado de Minas e controladora da Light, que é a maior distribuidora, a distribuidora de energia do município do Rio. As distribuidoras de energia não gostam de energia solar. Então temos aí, provavelmente, eu não estou afirmando, mas há um conflito de interesse. Quando alguém que assina um relatório em nome do Ministério da Economia, com esse teor criticando o subsídio, tem uma relação direta, ele é filho. Ele é filho, mas não faz parte do que vem a ser conselheiro da CEMIG, que é uma distribuidora importante de Minas, a maior do estado de Minas, e que controla a Light. Então, cuidado, prudência, tenhamos essa isenção. E o outro relatório faz uma conta que me pareceu um tanto esquisita, da perda de receita que superaria 11 bilhões de reais com a profusão de telhados solares no Brasil, porque funciona assim, Maria Beltrão resolve colocar no telhado dela placas fotovoltaicas e quando o sol está bombando, você deixa de consumir a energia da rede. Isso. E se você consome mais do que a rede oferece a você, você ganha crédito para não pagar na conta futura. Não, se produz mais. Você produziu mais do que consumiu da rede. E aí você fica com um superávitzinho. Isso vira um crédito na conta de luz futura. As distribuidoras de energia não veem com bons olhos a perspectiva do Brasil ter um número crescente de consumidores que passam a pagar menos na conta de luz e passam a ser provedores da própria energia. Aí fez uma conta dizendo haverá perda de arrecadação de impostos. Só que o setor da indústria solar gera emprego e renda e receita tributária e tem outros números. Por exemplo, o prejuízo estimado nesse relatório do Ministério da Economia é de mais de 11 bi na linha do tempo, até 2025, 2027. Nesse mesmo período, a conta feita pela Absolar é o seguinte, a gente injeta na economia 37 bilhões, porque quando a gente fala de kit solar, você está falando, tem o povo do telhadinho da placa fotovoltaica de silício, tem o conversor, tem o reloginho, tem isso, tem aquilo. Você tem uma indústria que tem vários segmentos. Mas sabe o que não tem? Substituição tributária. Na energia elétrica, o recolhimento é direto na ICMS também. Pois é. Mas percebe, Flávia, você dá gás. Claro, gás não. Concordo Você dá inteiramente sol com você. para outros setores da economia que movimentam o Brasil. Sem dúvida. Então, será que vale a pena trocar? Até segunda ordem, Maria gosta de dizer, eu mudo de opinião, eu também. Até segunda ordem, Maria, abram alas para o sol. Here comes the sun. Here comes the sun. Turururu. Tem recado pro Trigueiro, Renan? Isso que você me falou? Vamos ver o que é. Tchum, 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 tchum. Comi um bombom aqui no ar. Menina, travou. É o famoso travou. Ó, quero deixar minha admiração e respeito pela pessoa de André Trigueiro, tanto como jornalista, ser humano, palestrante maravilhoso. Meus parabéns antecipados pelo aniversário em 30 de julho. Poxa, e o Uberlândia manda bem em energia solar. Estaremos em Uberlândia esse ano. Gente, ele está comendo brigadeiro e disfarçandinho. Agradeço ao Pedro Dias Leite e ao Trigueiro que se vão. Rafael Coimbra, já vai estar aqui pertinho da gente com umas pautas que eu estou adorando. Hashtag não percam. A gente volta já.